Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Tamo bem mesmo? Tamo bem sem falar mal de ninguém? Sem falar mal aí de um jovem, de uma coisa, né? De um pessoal mais velho que também não quer trabalhar? Porque você não tá com a sensação de que a gente aqui que tem mais de 40 anos, aí em torno dos 40 anos, 35 até 50, vamos colocar dessa forma, você não tem a sensação de que tá sobrando tudo pra gente, não? Que aí, quem é mais velho, o mercado tá mandando embora. Ah, porque ficou com um salário muito alto, porque não se atualizou, não sabe usar tecnologia, não sabe falar com as novas gerações. Aí, quem é jovem, não tá prestando pra nada. E aí sobra esse piano meio pra gente. E eu ouço umas perguntas meio malucas do tipo, como é que a gente faz pra resolver isso? A gente, né? Mas mais um job pra gente? Mas os jovens são adultos, são jovens, mas são adultos. As pessoas mais velhas, a gente precisa tomar a decisão se elas vão embora ou não. Mas veja, a gente produziu esse jeito de trabalhar que pode começar cada vez mais cedo, como jovem aprendiz, ali nos 14 anos, e se aposenta com 112. O que a gente queria? A gente não queria gerações diferentes? E aí, o que está acontecendo? Essa gravação, essa aula, esse vídeo, isso aqui que a gente está fazendo agora, numa coisa meio de associação livre, é para te dar as boas-vindas dentro da trilha, se você já é líder, a essa pergunta, por que é que a geração Z não quer ser líder? Geração Z, né? Os jovens ali, nascidos em volta do ano 2000, mais ou menos, a gente vai ter uma aula só para isso também, fazer não só esse Globo Repórter das gerações, mas das relações, né, entre as gerações, olhar um pouco para o passado, olhar um pouco para o futuro. Mas a gente precisa se debruçar sobre essa pergunta de por que as gerações mais jovens, aqui simbolizadas na geração Z, elas não querem ser líder. Para isso, a gente vai precisar produzir muitas coisas. A gente vai precisar produzir a noção de liderança. A gente vai precisar produzir as noções de recompensa. A gente vai precisar produzir as noções de pertinência de modelo de trabalho. A gente vai precisar produzir a questão de garantia de direitos, de segurança, do quanto a gente consegue entregar a previsibilidade, que troca é essa. A gente vai falar também um pouco, obviamente, sobre relacionamentos afetivos, porque sempre tem um análogo para produzir. E como é que a gente produz esse jovem dentro de casa, porque é muito comum eu ouvir que, eu vou criar o meu filho para não passar pelo que eu passei. Ele não vai precisar se submeter. E aí, quando o filho chega em casa, que o chefe deu uma apertada nele, como o professor apertava e o pai e a mãe também não gostavam, o chefe aperta e aí chega em casa e o que esse jovem escuta? Você não precisa disso, sai daí. Só que daí esse pai e essa mãe, que também são líderes, eles querem que o jovem de outra pessoa se submeta. E, em geral, o meu jovem branco não se submete, mas eu quero que outros jovens, faça aí os marcadores que vocês quiserem, se submetam também. E aí você fala assim, não, peraí, então essa lógica ela tá um pouco esquisita. Então a gente vai precisar produzir esse tipo de conversa para entender o que está acontecendo. Para entender como é que a gente cria esse jovem, não só para o mercado de trabalho, com que referências esse jovem chega no mercado de trabalho, com que educação, com que relação com o tempo, relação com o desejo, relação de eu quero, eu tenho. A noção de como esse jovem sabe como o mundo funciona ou não. A vivência desse jovem dentro do digital. Então, a hora que a gente se faz essa pergunta, a gente vai precisar decupar e mergulhar em todas essas frentes, em todas essas questões, que pode dar um pouco de susto agora, né? Pode dar um pouco de medo, falar, acho que eu não vou nem fazer que nem a tristeza do Divertidamente, então é mais fácil chorar. Mas precisa respirar fundo e avançar. Porque eu acredito de verdade que o mundo já é deles. A nós, que temos mais de 40 anos principalmente, está sendo dado o benefício de permanecer, ainda por algum tempo. Por isso é tão importante a gente pensar na nossa carreira. Por isso é tão importante a gente pensar que tipo de liderança é essa que a gente quer produzir. Porque toda vez que eu vou falar para as juventudes, e vamos lembrar que eu tenho filhos jovens, né? Adultos e no início da vida adulta. Toda vez que eu vou falar para juventudes, em escolas, eu vou falar muito de postura protagonista, sendo que o jovem não manda nada, aí eu vou produzindo a ideia de influência dentro do protagonismo, né? Ganhar um protagonismo na influência, enfim.
ou em escolas, em projetos sociais, eu falo bastante, né? Mas toda vez que eu vou entrar em contato com as juventudes, eu fico sempre me perguntando se eles são tão ruins assim mesmo, ou se é a gente também que não sabe lidar com eles e não quer lidar com eles. Porque quando eu chego muitas vezes numa escola pública, privada, para falar com os alunos, né, sobre carreira, enfim, empreendedorismo e tal, eu escuto assim, mas essa turma é muito difícil. Eu preciso te falar do fulano. Eu falo, fecha sua boquinha, não vai me falar de ninguém. Eu quero entrar lá, eu já me acho bem pouco influenciável, mas eu não quero entrar sugestionada. Eu quero entrar lá e quero te fazer um convite. Você vai entrar lá e vai sentar na lateral e vai ficar olhando. O que acontece? E aí sempre acontece uma mágica que eles ficam comigo 3 horas, sem pegar telefone, sem dispersar, sem fazer coisa errada no sentido de sair, levantar, desrespeitar, não ouvir, sabe, ser desobediente, malcriado. Não acontece nada. Acontece que eu entro e a gente passa 2, 3, às vezes 5 horas conversando, debatendo. Inclusive, aquele que depois, eu vou perguntar o nome, e aí eu pergunto onde é que ele estava sentado. Porque aí eu não tenho como saber o nome de todo mundo, eu vou marcar por onde ele está sentado. Ele estava sentado ali e muitas vezes é um dos alunos que mais participa. E aí eu digo para os professores e para os coordenadores, será que esse jovem ele é tão ruim assim? Ou é a gente que não está sabendo ser atraente o suficiente para esse jovem querer ouvir a gente? Porque eu não tenho que disputar com telefone nenhum. Inclusive, pode ter regra, né, para não ter telefone dentro da sala. Agora, não pode pai e mãe falar que absurdo, não pode ter um telefone dentro da sala. A gente viveu sem telefone 40 anos, gente. Como é que pode um negócio desse? Então, essa discussão pedagógica, ela também precisa acontecer, porque principalmente professores e gestores de escola pública, os gestores, os diretores, né? A gente está chamando de gestores de escola pública agora. Esse grupo, ele também está cansado, sucateado. Também não dá para ficar o tempo inteiro tirando força só de dentro. Então, vejam, é muito mais complexo, muito mais multifatorial, mas essa provocação ela precisa acontecer e a gente precisa trazer essa provocação para dentro do mercado de trabalho. E essa pergunta de por que a geração Z não quer ser líder, ela poderia ter uma resposta direta, reta, linear, ponto A para o ponto B, mas ela seria uma resposta negligente. Ela seria uma resposta leviana. Mas se eu tivesse que dar uma resposta só, a geração Z não quer ser líder porque a gente não teve a competência de plantar isso nela. Ou de mostrar para ela que é bom. Ou de mostrar para ela que a recompensa funciona. Ou de mostrar para ela que tem um lugar que produz encantamento, que produz movimento, que produz realização. Não vou falar a palavra propósito, mas um pedacinho do propósito, talvez. Então, vejam, se jovem não dá em árvore e esse jovem está dizendo, não quero isso, o que ele viu em casa? O que ele vê no trabalho? O que ele vê nas escolas? O que ele vê na sociedade? Nos filmes? Novela nem tanto, né? Porque jovem não está vendo novela, mas nas séries. Entendem? Então, o que é que a gente produz como noção de liderança para que, como sintoma social, aqueles que vêm depois da gente não queiram aquilo que fala sobre a gente? Então, essa conversa, ela é longa, ela é polêmica. Gostaria muito que você trouxesse as suas experiências com as novas gerações no mercado de trabalho. Por que você acha que essa geração Z ou todas as outras não quer ser líder? Quais são as suas hipóteses? Então, isso é sobre construir pensamento crítico. E aí, a gente produz o que é vivo, o que é orgânico, principalmente com o objetivo de iluminar caminhos para que a gente possa testar possibilidades. Imagine só, se todo mundo aqui vai para o trabalho e testa caminhos de solução diferentes, volta para contar, o que vocês acham que acontece? Do ponto de vista de probabilidade mesmo. Muito provavelmente, a gente vai mais rápido produzir um ambiente de trabalho com menos dor. Não é porque a gente sofreu que os outros têm que sofrer.
Então, cuidado quando você repete: eu aguentei isso, eu apanhei e não morri, eu aguentava um chefe gritando comigo. Tá ruim. Estamos medicados. Divorciado com a pálpebra tremendo. Tá bom mesmo, amado, para vocês? Vamos tentar produzir uma liderança diferente para que essa geração queira ser líder, porque de líder a gente vai precisar sempre. Vamos nessa? Vamos junto? Até os próximos encontros. Tchau, tchau.